O sol de Faro mergulhava no horizonte como uma bola de fogo relutante, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto as ondas da Ria Formosa lambiam preguiçosamente a areia dourada da praia de Faro. Era o fim de agosto, o mês em que o Algarve se despede do verão com um suspiro quente e salgado, carregado de promessas não ditas. Ana Correia, com seus cabelos negros ondulados colados à pele bronzeada pelo suor e pelo mar, corria pela beira da água, os pés afundando na areia úmida. Aos 19 anos, ela era a filha mais velha de uma família de pescadores, herdeira de um legado de redes tecidas à mão e barcos que balançavam como berços no cais do Largo de São Pedro. Seu pai, o velho Manuel, ainda contava histórias de tempestades que engoliam homens inteiros, mas Ana sonhava com algo além das águas traiçoeiras, sonhava com liberdade, com um amor que não cheirasse a peixe seco e tradição sufocante. De repente, um grito rasgou o ar. Não era o habitual burburinho dos turistas ingleses ou o riso das crianças portuguesas brincando com castelos de areia. Era um grito gutural, de pânico puro, vindo da enseada rochosa onde as correntes se escondiam como serpentes. Ana parou, o coração martelando. Lá estava ela, uma rapariga de pele clara, cabelos castanhos curtos e desgrenhados pelo vento, debatendo-se contra uma onda que a puxava para o fundo. Sofia Mendes, a nova aluna da escola secundária de Faro, a que chegara de Lisboa no início do ano letivo, com olhos verdes que pareciam capturar o reflexo do mar e um sorriso que iluminava as salas de aula cinzentas como os azulejos das igrejas antigas. Sem pensar duas vezes, Ana mergulhou. A água era um abraço gelado, contrastando com o calor do dia, e por um instante ela se lembrou das advertências do pai. O mar dá e o mar tira, filha. Nunca confies nele. Mas ali, nadando contra a corrente com braçadas fortes aprendidas nos barcos de família, Ana só via Sofia, os braços dela se agitando como asas quebradas, o rosto pálido emergindo e submergindo em pânico. Segura-te! Estou aqui, gritou Ana, a voz engolida pelo rugido das ondas. Seus dedos finalmente tocaram o pulso de Sofia, fino e escorregadio, e ela puxou com toda a força de uma vida passada a içar redes pesadas. Juntas, elas emergiram, tossindo sal e medo, caindo de joelhos na areia como náufragas de uma epopeia antiga. Sofia ergueu os olhos, ofegante, e por um segundo o mundo parou. Obrigada. Eu? Pensei que era o fim, murmurou ela, a voz trêmula como as folhas de uma oliveira ao vento. Ana, ainda com o coração aos saltos, sorriu, um sorriso tímido, daqueles que as raparigas de Faro guardam para momentos raros. Aqui no Algarve, o mar testa-te, mas a gente salva-se uns aos outros. Eu sou a Ana. Bem-vinda a Faro. Aquele foi o que mudou tudo. No dia seguinte, na escola, Sofia procurou Ana no recreio, entre os muros brancos da instituição que cheirava a pão de alfarroba e segredos adolescentes. Quero-te agradecer direito. Vamos ao Jardim Manuel Bivar? Eu pago um gelado de figo. Ana hesitou, as raparigas da sua turma já cochichavam sobre a Lisboeta chique, com suas roupas de segunda mão de lojas de Benetton e um ar de quem lia livros proibidos. Mas algo naqueles olhos verdes a puxou, como a maré da véspera. Elas foram, sentando-se no banco sob a sombra das palmeiras, lambendo gelados que derretiam devagar como o tempo preguiçoso de Faro. Assim começou a amizade. Sofia contava histórias de Lisboa, da azáfama do Rocio e dos elétricos que rangiam como almas penadas, enquanto Ana partilhava lendas do Algarve, as moras encantadas que guardavam tesouros nas grutas de Benagil, ou o Festival dos Santos Populares em junho, com sardinha assada e manjerico nos cabelos. Elas riam das piadas bobas, trocavam bilhetes na aula de História, onde o professor discorria sobre a reconquista de Faro em 1249, como se fosse uma vitória pessoal, e passeavam pela Ria Formosa de bicicleta, parando para observar as flamingos cor-de-rosa que migravam como sonhos efêmeros. Mas Faro não era só sol e mar.
Era uma cidade de contrastes, onde o turismo britânico enchia os bares da Rua de Santo António com cerveja Guinness e canções de fado tocadas por guitarristas amadores, mas onde as famílias como a Diana ainda rezavam o terço todas as noites na Igreja da Sé e os olhares se voltavam para quem se desviava do caminho reto. A mãe de Ana, a rosada Dona Rosa, com suas mãos calejadas de fiar linhas de pesca, sonhava com um genro forte para continuar o ofício. As raparigas são para casar e ter netos, Ana. Não para andar por aí com amigas esquisitas, dizia ela, enquanto preparava cataplana de marisco para o jantar familiar, o aroma de coentros e tomate preenchendo a casa apertada no bairro do Carmo. Sofia, por sua vez, fugira de uma Lisboa onde o pai, um contabilista austero, pressionava-a para estudos de direito, ignorando os desenhos que ela escondia no caderno, retratos de mulheres com olhares intensos, inspirados em pinturas de Paula Rego que vira no Museu Chiado. Em Faro, ela encontrou um refúgio na amizade com Ana, ou assim pensava. Mas à noite, sozinha no quarto alugado perto da Universidade do Algarve, Sofia traçava linhas no papel que não ousava admitir, o contorno do rosto de Ana, o jeito como ela tirava o cabelo para trás quando ria, o cheiro de sal e sol que emanava dela como uma essência portuguesa antiga. Os meses passaram como as marés. Outono trouxe chuvas suaves que lavavam as ruas de calçada de pedra e as duas multiplicaram os encontros. Uma tarde, durante a queima das fitas, a festa estudantil que transformava Faro num carnaval de cores e música, elas dançaram ao som de morna cabo-verdiana misturada com pop de Madonna, os corpos roçando acidentalmente na multidão suada. Sentes isto também? Sussurrou Sofia, o coração acelerado, enquanto a multidão as empurrava mais perto. Ana corou, os olhos baixos, mas não se afastou. Sinto. Mas não sei o que é, Sofia. Aqui em Faro, as coisas têm nomes que assustam. A Cres nasceu ali, escondida como uma pérola numa ostra. Elas não falavam dela, não ainda. Em vez disso, trocavam olhares que diziam tudo, um toque de mãos prolongado ao partilhar um pastel de nata na pastelaria Algarve, ou silêncios cúmplices ao ver o pôr do sol da Ponte Antiga sobre o rio Gilão. Ana começou a sonhar com Sofia, sonhos onde o mar não era ameaça, mas um leito suave onde se perdiam juntas. Sofia, por sua vez, escreveu poemas em segredo, versos que ecoavam essa de Queiroz em sua paixão contida. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Faro? Mas o segredo tem peso. Uma tarde, após uma aula de literatura onde leram Camões e Seus Amores Impossíveis, Ana confidenciou: a minha mãe viu-nos ontem na praia. Perguntou se eras a tal amiga que parece mais que amiga. Eu ri, mas por dentro. Era mim. Sofia apertou-lhe a mão, escondida sob a mesa. Vamos devagar, Ana. O amor em Portugal é como o fado, dói, mas cura. Mal sabiam que a pressão social de Faro, com suas raízes católicas e familiares entrelaçadas como as redes de pesca, começava a apertar o laço. O inverno em Faro é um segredo bem guardado, dias curtos onde o sol se esconde atrás de nuvens cinzentas, mas as tardes ainda aquecem o suficiente para um casaco leve e um passeio pela marginal. Ana e Sofia aprenderam a navegar esses dias como contrabandistas de emoções, encontros roubados na biblioteca municipal, onde o cheiro de livros velhos misturava-se ao perfume de lavanda que Sofia usava, ou caminhadas pelo Parque Natural da Ria Formosa, fingindo observar as garças reais enquanto trocavam confidências que faziam o coração bater como o tambor de uma procissão da Semana Santa. Conta-me mais sobre a tua família, pediu Sofia uma tarde, enquanto pedalavam pela ecovia do litoral, o vento salgado chicoteando os cabelos. Ana riu, mas era um riso amargo, daqueles que as mulheres portuguesas guardam para as noites de insônias. O meu avô pescava atum em Tavira antes da guerra. Morreu no mar, engolido por uma tormenta em 68. O meu pai jura que houve o fantasma dele nos barcos. E a minha mãe? Ela reza para Nossa Senhora da Encarnação todos os dias, pedindo um milagre para que eu encontre um bom rapaz.
Como se o amor fosse uma rede que se lança e se puxa cheia. Sofia parou a bicicleta, os olhos sérios. E se o amor for como os flamingos? Voa para onde quer sem pedir licença. A amizade aprofundava-se, sendo-se em algo mais íntimo, mais perigoso. Elas começaram a partilhar segredos que Faro não perdoava facilmente. Sofia confessou as noites em Lisboa em que se sentia uma estranha na própria pele, lendo histórias de autoras como Sofia de Melbrenner, cujos versos sobre o mar ecoavam sua confusão interna. Eu gosto de raparigas, Ana. Sempre soube, mas em casa era como um pecado que se esconde debaixo do tapete persa da sala. Ana ficou em silêncio, o rosto corando como as romãs maduras nos pomares de Estói. Eu também sinto isso por ti. Desde o dia da praia. Mas aqui, com as beatas da paróquia a julgar cada passo, como podemos? O crush escondido floresceu em gestos subtis, uma carta enfiada na mochila de Ana, escrita em caligrafia elegante, descrevendo o sonho de um beijo sob as estrelas de Órion visíveis do Cabo de São Vicente. Um colar de conchas que Sofia encontrou numa feirinha de Olhão e ofereceu a Ana, dizendo para te lembrares do mar que nos uniu. Elas evitavam toques diretos em público, um braço ao ombro era o máximo, disfarçado como brincadeira de irmãs. Mas à noite, nos sonhos, eram livres, passeios de mãos dadas pela Arco da Vila, danças proibidas no Largo do Carmo ao som de um violão imaginário. A pressão social, porém, espreitava como as sombras das muralhas medievais. Na escola, os rapazes da turma de Ana, liderados pelo arrogante João, filho do dono de um hotel na Praia da Rocha, começaram a gracejar. A lisboeta e a pescadora vão abrir uma rede de peixes ou de corações partidos? Ana ignorava, mas doía como sal numa ferida aberta. Em casa, Dona Rosa interrogava, essa Sofia. É boa influência? Ouvi dizer que as de Lisboa são modernas demais, fumam e lêem coisas pagãs. Ana defendia-se com mentiras doces. É só estudo, mãe. Ajuda-me com inglês para a universidade. Sofia, por seu lado, lidava com chamadas do pai. Faro é pequena, filha. Escolhe amigas direitas, ou vais acabar como a tia que fugiu para a França por causa de um amor maluco. Ela desligava, o peito apertado, e corria para o cais onde Ana esperava, os olhos dela como faróis na neblina. Juntas, elas sonhavam com o futuro, estudar na Universidade do Algarve, talvez arte para Sofia e biologia marinha para Ana, preservando a Ria Formosa das redes plásticas dos turistas. Um dia, fugimos para Lisboa, sussurrava Sofia. Ou para o Brasil, onde o amor é carnaval todos os dias. Mas o destino, caprichoso como o fado de Amália Rodrigues, reservava o primeiro golpe. Durante o Carnaval de Faro, com desfiles de foliões mascarados e o aroma de filhós fritas no ar, Ana e Sofia escapuliram para uma festa privada numa casa no bairro alto da Cidade Velha. Vestidas com fantasias improvisadas, Ana de Moura encantada, Sofia de sereia, dançaram até à exaustão, os corpos roçando num êxtase inocente. Num momento de ousadia, Sofia inclinou-se e roçou os lábios na orelha de Ana. Amo-te, sabes? Mais que o mar ama a lua. Ana tremeu, correspondendo com um abraço que durou uma eternidade. Alguém viu. Uma prima distante de Ana, a fofoqueira Maria, que trabalhava no bar ao lado. Na manhã seguinte, o boato espalhou-se como fogo em palha seca, a filha do Correia anda com desvios. Aquela lisboeta é má influência, como as inglesas que vêm para cá corromper. Dona Rosa confrontou Ana à mesa do jantar, o bacalhau à brás esfriando no prato. É verdade? Beijaste uma rapariga? Deus me livre, Ana. Aqui em Faro, isso é vergonha para a família toda. O teu pai perde o respeito no cais. Ana negou, lágrimas quentes escorrendo, mas o dano estava feito.
Pela primeira vez, ela mentiu para si mesma. É só amizade, mãe. Nada mais. Sofia sentiu o abalo. Na escola, os olhares desviavam-se e João aproximou-se de Ana no corredor. Cuidado com essa, correia. Vai-te queimar. O crush, outrora doce como um medronho, tornava-se uma ferida aberta. Mas em vez de recuar, elas apertaram o laço. Vamos enfrentar isto juntas, disse Sofia, puxando Ana para um abraço escondido atrás da sé. O amor verdadeiro em Portugal sobrevive a inquisidores e tempestades. A primavera irrompeu em Faro como uma declaração de independência, jacarandás roxos forrando as ruas da cidade velha, o Festival Internacional de Folclore enchendo o largo de São Pedro com danças de minhotos e lentejanos e o ar carregado do perfume de laranjeiras em flor. Para Ana Sofia, era uma estação de florescimento perigoso. O crush escondido agora pulsava como uma veia exposta, exigindo mais do que olhares e toques furtivos. Elas encontravam-se em segredo no convento de Faro, agora museu, onde os claustros silenciosos ecoavam confissões sussurradas. Sinto falta de ti mesmo quando estás perto, admitiu Ana, traçando com o dedo os azulejos azuis representando cenas bíblicas. Sofia sorriu, os olhos brilhando. Então, fica perto. Vamos construir nosso próprio paraíso aqui, longe dos olhares. Mas a ruptura começava a delinear-se, tecida de fios invisíveis de pressão social. A família de Ana, enraizada nas tradições do Algarve como as oliveiras centenárias de Moncarapacho, apertava o cerco. O tio Zé, o pescador mais velho, que ainda usava o chapéu de palha e contava histórias de Dom Afonso III conquistando Faro aos mouros, avisou no domingo de família: rapazes, raparigas, assim é a ordem natural, como o sol e a lua. Desvios levam à danação, como aqueles hereges da Inquisição. Ana baixou a cabeça, o estômago revirando-se como o mar em maré alta. Dona Rosa, com olhos vermelhos de noites em claro rezando, forçou-a a frequentar a catequese na Igreja do Carmo, onde a irmã Luísa discorria sobre o matrimónio como sacramento divino. Sofia não escapava ilesa. As chamadas do pai intensificaram-se. Volta para Lisboa, filha. Faro é para veraneio, não para. Experimentos. Há um rapaz aqui, filho de um colega, perfeito para ti. Ela resistia, mas o isolamento crescia. Na Universidade do Algarve, onde frequentava aulas de preliminar, ouvia sussurros das colegas. A lisboeta com a pescadora? Isso não acaba bem. Aqui no sul, a família manda. O crush, que outrora era refúgio, tornava-se prisão. Elas discutiam em voz baixa durante os passeios pela ilha deserta, acessível por ferry da Marina de Faro. E se contarmos tudo? Talvez entendam, propunha Ana, ingenuamente. Sofia balançava a cabeça. Em Portugal, o amor como o nosso é como o vinho de reguengos. Bom, mas só para quem sabe apreciar. Os outros azedam. O conflito escalou numa noite de junho, durante a Noite Branca, evento onde Faro se iluminava com arte de rua e concertos gratuitos. Ana e Sofia, vestidas de branco como as casas caiadas, perderam-se na multidão do jardim da Alameda João de Deus. Num beco estreito perto do Teatro das Figuras, o inevitável aconteceu. Um beijo tímido, lábios roçando como folhas ao vento, cheio de urgência e ternura. És a minha casa, Sofia, murmurou Ana, as mãos tremendo. Mas o beijo foi testemunhado por João, que espreitava como um abutre, ciumento da atenção que Ana lhe negava. No dia seguinte, o inferno desabou. João espalhou o boato pela escola e além, vias. A Correia e a Mendes, beijando-se como se fossem homens. Vergonha para Faro. O telefone de Dona Rosa tocou sem parar, tias, primas, vizinhas do bairro, todas com línguas afiadas como facas de descamar peixe. És uma desgraça, Ana.
Como vais olhar para o teu pai nos olhos? Gritou a mãe, desabando em soluços no chão da cozinha, o crucifixo de prata balançando no peito. O pai, Manuel, calado como sempre, limitou-se a sair para o cais, voltando embriagado de aguardente, murmurando: o mar leva tudo, até as filhas rebeldes. Ana foi confinada em casa, proibida de ver Sofia. Vai-te embora, essa praga, ordenou Dona Rosa à amiga quando ela apareceu à porta, olhos inchados de choro. Sofia implorou: por favor, Dona Rosa, é amor puro, como de Pedro e Inês de Castro. Não nos separe. Mas a mãe, cega pela tradição, fechou a porta, e quando os valores de uma Faro ainda marcada pelo conservadorismo católico, onde o orgulho LGBT era uma novidade distante, confinada a Lisboa. Sofia, devastada, refugiou-se na biblioteca, lendo vorazmente sobre amores proibidos na literatura portuguesa, o drama de Frei Luís de Sousa, com sua paixão trágica, ou os versos melancólicos de Florbela Espanca sobre desejos femininos não ditos. Não vou desistir, jurou a si mesma, escrevendo cartas que Ana recebia escondidas pela janela. O nosso amor é como a ria, calmo em cima, mas profundo em baixo. Aguenta, minha Ana. A ruptura era palpável, uma ferida que sangrava em silêncios. Ana chorava no quarto, olhando fotos delas na praia, enquanto Sofia vagueava pela marginal, o vento levando embora os ecos do beijo. A pressão social de Faro, essa teia de olhares, fofocas e expectativas familiares, havia rasgado o véu da ilusão. Mas no fundo, o fogo ainda ardia, esperando o vento certo para se reacender. O verão voltou a Faro com fúria vingativa, transformando as ruas em fornalhas onde o asfalto derretia como cera de vela e o ar tremulava de calor. Para Ana, era uma prisão dourada, confinada à casa da família, ajudando na venda de peixe no mercado municipal, onde as beatas comentavam abertamente: coitada da Rosa, com uma filha assim. Deus a perdoe. Ela respondia com sorrisos forçados, os olhos vazios como o céu sem nuvens, enquanto limpava sardinhas que cheiravam a traição. As noites eram piores, sonhos onde Sofia era uma onda que se afastava, deixando-a sozinha na areia fria. Sofia, exilada de volta a Lisboa pelo pai furioso, não criaste uma devassa, espero. Lutava contra a solidão da capital. As ruas do Chiado, outrora mágicas, agora pareciam labirintos de indiferença. Ela matriculou-se na Universidade de Lisboa, mas as aulas de literatura portuguesa eram ecos vazios sem Ana para partilhar anotações. Falta-me o sal do Algarve, confessava em cartas enviadas por correio escondido, via uma prima complacente. Lembra-te, o nosso beijo foi o primeiro verso de um fado que ainda não acabou. A separação era o conflito em sua forma mais cruel, não explosões, mas erosão lenta, como as ondas moldando as falésias da Ponta da Piedade. Ana recebia as cartas em segredo, lendo-as à luz de uma vela no quarto, o coração apertado por uma saudade que Florbela Espanca teria invejado. Quero-te como a terra quer a chuva, Sofia. Mas aqui a família é como o rochedo, imóvel. Dona Rosa, arrependida mas inflexível, tentava reparar com mimos, doces de amêndoa caseiros, visitas à feira da Ladra em Faro, mas Ana via hipocrisia, amor condicional. Mãe? Como o mar que dá peixe mas cobra vidas? A traição veio de onde menos esperavam, da prima Maria, que, movida por zelo religioso e inveja, delatou tudo ao padre da paróquia. Num domingo de sol escaldante, durante a missa na sede Faro, com seus arcos góticos testemunhando séculos de pecados, o sermão versou sobre desvios modernos que corrompem a juventude, como Sodoma nas praias turísticas. Ana, sentada no banco de madeira dura, sentiu os olhares como agulhas. Ao sair, o padre puxou-a de lado. Confessa-te, filha. O Senhor perdoa, mas a comunidade não esquece. Ela fugiu, correndo para o cais, onde o pai pescava em silêncio. Pai, perdoa-me. Amo-a de verdade.
Manuel, com olhos envelhecidos pelo sol, suspirou. O amor é como o atum, luta, mas às vezes escapa da rede. Em Lisboa, Sofia uniu-se a um grupo LGBT discreto na Casa dos Estudantes do Império, lendo sobre ativismo, histórias de como Portugal, desde a Revolução dos Cravos em 1974, havia avançado, mas o interior ainda resistia como fortalezas moriscas. Vou voltar por ti, escreveu ela. Mas a distância alimentava dúvidas. E se Ana cedesse à pressão, casando-se com um rapaz local para aplacar a família? O CAO Trau irrompeu no final de julho, durante o Grande Prémio de Motociclismo em Portimão, evento que enchia Faro de estrondo e excitação. Ana, escapando de casa com uma mentira sobre visitar a avó em Lolé, pegou o autocarro para se encontrar com Sofia, que descera de comboio. Elas se viram na estação de Faro, um abraço que durou minutos, ignorando os olhares curiosos. Não aguento mais sem ti, soluçou Ana. Dirigiram-se à praia da Quinta do Lago, alugando uma bicicleta tandem para pedalar pela duna, rindo como nós velhos tempos. Mas o destino traiu-as novamente. João, coincidentemente no evento com amigos, avistou-as da Afar. Num gesto de vingança mesquinha, rejeitado por Ana meses antes, ligou para Manuel: a tua filha está com a outra, na praia. Vão ver o escândalo. O pai, num misto de fúria e desespero, pegou o carro e dirigiu como um possuído pelas estradas sinuosas do Algarve. Chegou à praia ao pôr do sol, o céu sangrando vermelho, e arrastou Ana para o carro à força, ignorando os gritos de Sofia: deixa-a. É amor, não crime. A cena foi testemunhada por turistas e locais, um espetáculo trágico, como uma peça de Almeida Garrett encenada na areia. Ana debatia-se, gritando: pai, para! Ela é a minha vida. Manuel, com voz rouca de anos no mar, cuspiu: vida? Isso é morte para a nossa honra. Sofia correu atrás, mas o carro partiu, deixando-a sozinha com o coração em farrapos. Naquela noite, Ana foi trancada em casa, o quarto vigiado como uma cela. Sofia, de volta a Lisboa, chorou até ao amanhecer, jurando vingança não contra eles, mas contra o silêncio que permitia tal dor. A traição de João, o julgamento familiar, a pressão da comunidade, tudo culminava num vórtice emocional. Ana sentia-se traída pelo próprio sangue, Sofia, pela sociedade que prometia progresso mas entregava correntes. Mas no fundo da dor, uma semente de resiliência brotava. O amor delas, forjado no sal de Faro, não se dissolveria facilmente. Agosto trouxe a calmaria após a tormenta, ou assim parecia, com o sol impiedoso de Faro refletindo nas águas paradas da Ria Formosa, onde os barcos de pesca balançavam como pendentes esquecidos. Para Ana, era um limbo de silêncios opressivos, dias passados a fiar redes no quintal, sob o olhar vigilante da mãe, que agora rezava rosários duplos pela conversão da filha perdida. Dona Rosa, dilacerada entre fé e maternidade, sussurrava à noite: filha, Deus ama-te, mas o mundo não. Escolhe o caminho reto, pelo teu pai. Ana assentia, mas por dentro rebelava-se como as ondas contra os rochedos de Sagres. As cartas de Sofia chegavam por vias tortuosas, escondidas em embrulhos de jornais do Diário de Notícias, cada palavra um bálsamo. Pensa em ti como Camões pensava em Dinamene, perdida no mar. Aguenta, amor. Estou a lutar. Sofia, em Lisboa, transformava a dor em ação. Juntou-se ao movimento LGBT emergente, participando em reuniões na Casa da Esquila, onde ativistas como as de ILGA Portugal partilhavam histórias de coragem, casais que fugiam para o Alentejo ou jovens que saíam do armário em famílias conservadoras, ganhando aceitação aos poucos. O nosso amor não é aberração, é herança portuguesa, como os navegadores que desafiaram o desconhecido, declarava ela em círculos íntimos. Escreveu ao pai uma carta longa, expondo a alma. Pai, amei em Faro como amaste a mãe, de corpo e alma. Não me forces a negar isso.
Ele respondeu com frieza: volta quando aprenderes a ser normal. Mas Sofia sentia uma faísca, o apoio de novas amigas que a levavam a cafés no bairro alto onde casais como o delas beijavam-se abertamente. A tensão em Faro crescia como uma maré de equinócio. Manuel, atormentado, bebia mais, contando ao luar histórias do avô. Ele perdeu um irmão no mar por amor imprudente. Não perco uma filha por capricho. Mas num raro momento de vulnerabilidade, após uma tempestade que danificou as redes, ele sentou-se com Ana no cais. O mar ensina humildade, filha. Talvez eu seja rígido como ele. Mas a família é tudo. Ana chorou, abraçando, e se o amor dela for parte da família que eu escolho? Ele não respondeu, mas plantou uma semente de dúvida. A traição aprofundou-se quando Maria, a prima, visitou a casa com um presente, um livro de orações para almas desviadas. Ana explodiu. Traíste-me por quê? Inveja? Medo? Maria, com olhos baixos, murmurou: pelo teu bem, prima. Faro não perdoa escândalos. Mas o confronto abalou-a. Dias depois, confessou a Sofia por telefone roubado: sinto culpa. Talvez eu esteja errada. Era o primeiro vislumbre de mudança na teia social. O reencontro aconteceu por acaso, ou destino, como diriam os fadistas. Sofia, determinada, apanhou um comboio para Faro disfarçada de turista, com boné e óculos escuros. Encontrou Ana no mercado de escravos, agora museu, onde as paredes ecoavam memórias de opressão. Vim buscar-te, disse Sofia, puxando-a para um canto escuro. Elas choraram, abraçaram-se com força, os corações batendo em uníssono como tambores de uma morna. Não posso viver sem ti, confessou Ana. Mas como fugimos? A minha família. Sofia sorriu, feroz, com proteção mútua. Eu protejo-te do mundo, tu, de mim mesma quando duvido. Juntas, planearam. Ana pediria uma bolsa para a Universidade do Algarve, longe dos olhos familiares. Sofia arranjaria um emprego de verão em Faro, como guia turística na Ria. Mas o ceautral residual veio numa carta anónima para Sofia. Fica longe da pescadora, ou contamos tudo à polícia. Amor assim é crime moral aqui. Era João, claro, sua última cartada de veneno. Sofia mostrou a Ana: vês? A pressão quer nos quebrar. Mas nós somos mais fortes. Num gesto de coragem, Ana confrontou a família numa ceia de domingo, o aroma de ameijo a esbulhar um pato preenchendo o ar. Amo Sofia. Não é pecado, é o meu fado. Se me amam, aceitem. Silêncio caiu como uma rede. Dona Rosa desmaiou, Manuel saiu porta fora. Mas no dia seguinte, ele voltou com um envelope. Vai para a universidade, filha. Tempo cura, como o vinho. Não era aceitação plena, mas um respiro, a primeira vitória contra a pressão. Sofia e Ana, reunidas na praia ao luar, prometeram: protegemo-nos mutuamente, como o mar protege as conchas. O amor, ferido mas vivo, começava a curar. O outono de 2025 desceu sobre Faro com folhas douradas das figueiras e um vento que sussurrava promessas de renovo, como os versos de Fernando Pessoa sobre o ser e o não ser. Ana e Sofia, agora companheiras declaradas em segredo, navegavam os dias com uma resiliência forjada no fogo da ruptura. Ana ingressara na Universidade do Algarve, cursando oceanografia, um tributo ao mar que as unira, enquanto Sofia trabalhava como guia na Ria Formosa, contando aos turistas histórias de flamingos e lendas mouras com um brilho nos olhos que iluminava mais que o sol. Elas alugaram um quarto modesto no bairro do Estevão, com vista para o rio Gilão, onde penduravam azulejos pintados à mão, cenas de sereias abraçadas, símbolo do seu amor. A proteção mútua era o alicerce. Sofia ensinava a Ana a ignorar os sussurros na rua: olha as duas.
Ainda insistem? Com humor afiado, deixa-os. O nosso amor é como o bacalhau, quanto mais batem, mais sabor tem. Ana, por sua vez, ancorava Sofia nas noites de dúvida, quando a distância de Lisboa pesava. Lembra-te, aqui, contigo, encontrei o meu norte. Elas frequentavam o Café Aliança, reduto de artistas locais, onde tocavam guitarras portuguesas e cantavam fados de Maria João Pires, transformando dor em catarse. A família de Ana evoluiu devagar, como as marés. Dona Rosa, após meses de terapia discreta num centro de Faro, inspirada por histórias de aceitação na Ilga, convidou Sofia para um chá. Não entendo tudo, mas vejo como te fazes feliz. Seja como for, és bem-vinda. Manuel, pragmático, ofereceu um barco pequeno, para passeios. O mar Uné não se para. Não era um conto de fadas, resquícios de tensão persistiam, como sal nas feridas. Mas era humanitário, reconhecimento de que o amor, em sua essência portuguesa, é sobre perdão e endurance. João, o traidor, encontrou redenção inesperada. Confrontado por amigos que o acusaram de crueldade, ele pediu desculpas numa carta tímida a Ana. Fui idiota. Inveja de algo puro. Ela perdoou, não por fraqueza, mas por força. O ódio envenena quem o carrega, disse Sofia. O CAO final veio numa tempestade de novembro e quando a que salvara Sofia meses antes. Ondas gigantes batiam na costa e Ana, num barco de estudo, foi apanhada pela corrente. Sofia, alertada por rádio, correu para o cais com voluntários da Proteção Civil. Não te atrevas a deixar-me, gritou ela para o mar enquanto helicópteros sobrevoavam. Ana foi resgatada, exausta mas viva, emergindo nas docas onde tudo começara. No hospital, abraçaram-se perante a família reunida. Vês? O amor salva, murmurou Ana. O fim é humanitário, não BKCH, mas uma vitória serena. Casaram-se num registro civil discreto em Faro, com testemunhas de amigos e família relutante mas presente. Hoje, passeiam pela Marginal, mãos entrelaçadas abertamente, símbolo de um Portugal em mudança, onde Faro, outrora guardiã de segredos, aprende a celebrar amores diversos. O crush escondido tornou-se farol, a ruptura, lição, a proteção mútua, eternidade. Como diria Saramago, o amor é cego, mas vê o essencial. E em Faro, sob o céu eterno, elas veem tudo.